Uma coisa que eu vejo muito na academia, nas pessoas na internet, é usar a academia como um fator decisivo para definir o que é certo ou o que está errado na economia, vamos por assim. Muito keynesiano fala que o keynesianismo está certo, somente porque ele é a corrente dominante da economia. Mas você tem que ter uma base para entender que na academia de economia não tem um consenso particularmente. Tem muitos autores liberais que defendem o Estado mínimo, não é austríaco, mas que é bastante libertário, bastante liberal. Vamos supor aí André Sheffield, que é o primeiro autor mais citado pelo CITEC e que tem um grande número de obras, sendo pelo American Economic Review e por outros jornais de peso, que está da aula em Harvard. Tem John Bert Taylor, que é liberal e que tem entre os 100, está entre os 200 mais citados na Academia de Economia e que é muito liberal também. É tão liberal quanto um austríaco, apesar de não é ser um austríaco. Tem, tem o Greg Maxwell, que é keynesiano, mas que tem muito possibilidade com ideias liberais. Tem inúmeros autores liberais que estão entre os melhores economistas do mundo. Há muita gente também argumenta que a escola austríaca é irrelevante na academia, então tudo que um autor austríaco fala está errado. Primeiramente, devemos entender que isto não passa de um argumento da autoridade, que não necessariamente uma coisa está sendo aceita na academia ou não faz com que ela esteja certa ou errada. Mas devemos ter também em mente que muitos autores austríacos estão publicando muitos jornais importantes. O Peter Bosch, professor da George Mason, escreveu muito artigos acadêmicos. Eu vou fazer um vídeo sobre ele. E tem vários alunos sérios dentro da academia publicando artigos, que é praticamente uma nova geração de economistas austríacos. Entre eles estão Peter Lenson, David Skabeck, Edward Stegan, outros economistas de peso também, como Edward Stegan, Benjamin Powell. Todos esses são alunos do Peter. Acho que estão publicando em jornais bons. Alguns jornais é, mainstreams, outros jornais mais heterodoxos, mas que ainda tem bastante participação acadêmica. Tem jornais austríacos, que é importante citar. Então, mesmo uma coisa como a escola austríaca, que é uma minoria, ainda tem bastante gente nela. A própria crise de 29, que muita gente fala que é praticamente o consenso keynesiano, muitos que estão na academia seguem a explicação de Milton Friedman, que a culpa foi muito mais por causa do Fed e que provavelmente se tivesse bancos privados de uma que tinha até antes do Fed ser criado, não aconteceria a crise de 29 que foi. Então tem esse debate até mesmo entre os economistas mainstreams. Alguns vão aceitar mais as ideias de Milton Friedman, alguns vão citar as ideias de Keynes, mas tem muita discussão acadêmica sobre eles. A própria economia austríaca tem alguns artigos falando que a crise de 29, que a crise de 2008 é muito artigos acadêmicos. Muitos artigos acadêmicos citando que essas crises foram causadas pela interpretação de Hayek. Então, devemos tentar entender que
talvez uma das matérias mais abertas a debate ainda na academia é a economia. Você tem vários economistas pensando coisas diferentes entre si. Você tem inúmeras escolas acadêmicas. Você tem Public Choice, uma escola fundada por James Buchanan e que tem muitos seguidores. Você tem a Escola de Chicago, que tem muitos seguidores e que foi fundada por Milton Friedman, Nobel de Economia. Você tem muitos liberais e keynesianos que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, o Nobel, e que discordam entre si. Você teve Milton Friedman, da Escola de Chicago, você teve James Buchanan, David Torlock, Gordon Torlock, não ganhou, mas que foi um grande nome na história econômica. Vernon Smith ganhou Nobel de Economia. O... E vários outros economistas liberais ganharam. Como alguns economistas keynesianos, como Paul Krugman e Joseph Stiglitz. Então devemos parar de ter essa ideia de que, primeiro, porque não necessariamente uma ideia ser mais aceita que outra faz com que ela esteja certa, e não necessariamente a economia tem uma escola tão dominante assim. Tem várias escolas, e até mesmo as mais heterodoxas, como a, a escola austríaca, teve nomes grandes, Friedrich Marklope e Israel Kinsler, mas também tem nomes grandes até hoje, como Peter Boitsky, Lance White, que é professor da George Mason também, Paul Lewis, que é professor da King College. Você tem o Buscado, o maior estudioso de Hayek, que publicou um jornal sobre Hayek no Economics Journal Review, e que é um dos principais jornais acadêmicos. Você tem os alunos, pessoas como Nicholas Royce, com muitos artigos acadêmicos de peso dentro da academia, que é considerado, inclusive, um dos maiores economistas da Dinamarca, e vários outros nomes. Então você tem que entender que muita coisa na economia ainda está aberta. Muitas coisas ainda não foram definidas economicamente. Vários economistas discordam entre si. Então você tem que tomar cuidado em não usar esse argumento sobre a academia, porque além de ser um argumento, somente um argumento da autoridade, sem você explicar seus pontos keynesianos, seus pontos marxistas, seus pontos da Escola de Chicago, ainda, além de ser bastante raso, ainda é bastante errado, porque mesmo a escola dominante ainda não é uma escola dominante, realmente tem vários competindo entre si.